Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez a uma aula de física. Estamos dando continuidade ao conteúdo de eletrodinâmica e hoje nós vamos falar de energia e potência para colocar você de uma vez por todas na universidade. Então vem comigo que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre energia e potência. Olha só, eu fiz o seguinte, hoje eu preparei uma aula da seguinte maneira, eu vou fazer uma recordação de conhecimentos prévios que você provavelmente já tem e, se já viu, é bom dar uma reforçada nesses conhecimentos no que se refere ao conceito de potência, trabalho da força elétrica para que nós possamos chegar no cálculo da potência elétrica, tá certo? E vamos aproveitar também para lembrar a lei de Ohm, perfeito? Então olha só pessoal, o que nós vamos mostrar para vocês aqui? Primeira coisa, o que é potência? Então vou com a ajuda da varetinha aqui para ficar mais claro para você e não ficar empatando aqui no quadro. Olha só, o que é potência? Potência corresponde à rapidez com que um trabalho é realizado. Isso você viu lá em mecânica, no início dos seus estudos, quando foi apresentado para você pela primeira vez o conceito de potência. Então, potência corresponde a um trabalho realizado durante um intervalo de tempo, ou a rapidez com que você realiza um trabalho, certo? Bem, mas aí você também viu que o trabalho corresponde ao produto da força pelo deslocamento. Nesse caso, como nós estamos trabalhando, estamos estudando a parte de eletricidade, então eu vou falar da força elétrica. Então, o trabalho realizado pela força elétrica corresponde a uma força elétrica que está associada a um deslocamento, ou seja, uma força que atua sobre uma carga que se desloca. Beleza. Mas você também viu em eletrostática que a força elétrica é dada pelo produto da carga pelo campo elétrico. Observe que eu iniciei aqui a apresentação colocando as grandezas vetoriais para que você pudesse identificá-las. Tá? A partir de agora eu vou evitar de ficar trabalhando com a grandeza vetorial, eu vou trabalhar porque nós queremos calcular somente a intensidade da grandeza, certo? Então vamos lá. Trabalho é o produto da força elétrica pelo deslocamento. Essa força elétrica está associada a uma carga que se movimenta numa região de campo elétrico. Então, ó, vetor campo elétrico aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar essas duas fórmulas aqui e vou chegar nessa relação. Repara, trabalho é a carga vezes o campo vezes o deslocamento, né? Afinal, a força elétrica é carga vezes campo. Então, o trabalho vai ser a carga vezes o campo vezes o deslocamento. Mas existe uma relação da eletrostática que nos diz que uma diferença de potencial, que uma carga que está submetida a uma diferença de potencial, pode fazer com que ele seja calculado pelo produto do campo que age entre essas linhas de potência, essas linhas de campo que agem sobre as placas de potencial, separadas por uma distância d. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. O que nós temos? Nós temos duas placas eletrizadas, por exemplo, uma placa positiva e uma placa negativa. Nós temos as linhas do campo elétrico. Linhas de campo elétrico. Essas placas estão separadas de uma distância d. E uma carga vai se movimentar nessa região onde existe o campo elétrico. Sabemos que entre essas placas aqui existe uma diferença de potencial, certo? Então, ou seja, a base do conhecimento para o que nós queremos mostrar para vocês parte daqui. Então, olha só, essa diferença de potencial é dada pelo produto do campo elétrico pela distância entre as placas onde existe essa diferença de potencial. Ora, pessoal, então vamos fazer o seguinte, se eu sei que trabalho é a carga vezes o campo vezes a distância entre as placas, mas eu sei que a diferença de potencial é dada pelo produto do campo pela distância, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o campo e a distância aqui e vou colocar o ΔV. Então o trabalho é igual a Q vezes ΔV, certo? Bom, então até aqui tranquilo, encontramos a fórmula do trabalho. Mas lembra, nós estamos interessados em calcular a potência. Então, potência é trabalho sobre tempo. O trabalho eu já encontrei, é Q∆V. Agora vamos encontrar essa potência. Então, como é que vai ficar para nós que nós consigamos calcular essa potência? Então, veja bem, potência é
a carga vezes a diferença de potencial dividida pelo tempo. Só que tem um detalhe, nós já sabemos, né, nós vimos isso na nossa primeira aula de eletrodinâmica, que corrente elétrica corresponde à quantidade de carga que atravessa a seção transversal durante o intervalo de tempo. Opa, olha só que legal, né? Então essa foi a nossa aula, é uma das nossas aulas anteriores, é o conceito de corrente elétrica. Então, ó, carga sobre tempo. Então, é o que nós colocamos aqui para você, ó. A corrente elétrica corresponde à carga dividida pelo tempo. Ora, pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa carga dividida pelo tempo e vou colocar a corrente elétrica. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter que a potência corresponde ao quê? A corrente vezes a diferença de potencial. Pronto. Agora, observe, né? Se um dos potenciais, porque repara, aqui você tem uma diferença de potencial. Se um potencial for zero, por exemplo, então a diferença de potencial vai ser V menos zero. Então, muitas vezes, se utiliza que a potência é dada por I vezes V, né? Porque se considera apenas o potencial já entre os pontos, né? VAB, por exemplo, né? VAB, como sendo 12 volts, por exemplo, aí você já pode colocar 12 volts. Né? No caso do Enem, que cobra muito as questões do dia a dia, a diferença de potencial, VAB, por exemplo, é 110 volts, 220 volts, então, ou seja, já é dada, né, a diferença de potencial entre os dois pontos aqui. Então fica mais tranquilo para você, certo? Então, uma das fórmulas da potência, I vezes ΔV. Só que nós vamos lembrar de uma coisinha. Nós vamos lembrar que nós vimos, né, que a lei de Ohm, na qual você tem um resistor ôhmico, por exemplo, está associado à razão da DDP pela corrente, né? Então, R igual a V sobre I. Mas, para facilitar a vida, até falei para você, né, tem um macetezinho, V é igual a R vezes I, né? Então, ou seja, QV, RI, né? Então, fica lá a lembrança, V é igual a R vezes I, e nós sabemos que I é igual a V sobre R, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas relações, V, que é igual a R vezes I, e vou colocar aqui no lugar do V, ó. Tá? Então, se eu colocar aqui, vai ficar I vezes R vezes I. Então, vai me dar o quê? R vezes I ao quadrado. Pronto. Então, já tenho mais uma formulazinha para poder determinar a potência. E se eu utilizar, então, I é igual a V sobre R? Então, no lugar do I, eu vou colocar V sobre R. Então, vai ficar V sobre R vezes V. Então, vai ficar a potência como sendo V ao quadrado sobre R. Certo, pessoal? Então, assim, repare que não tem grandes dificuldades. A fórmula original, potência é igual a I vezes V. Essa é a tua fórmula original, I vezes V. Depois, pelo que nós vimos da relação da lei de Ohm, nós podemos tirar mais duas formas. A potência é igual a R vezes I ao quadrado e a potência é igual a V ao quadrado sobre R. Certo? Então, calculamos aí a potência associada. Observe que nós estamos trabalhando com energia e potência. Então, até agora eu só falei de potência. Mas lembre que a energia, ela corresponde ao quê? Ao que você tem de potência do teu equipamento utilizado durante o intervalo de tempo. Então nós podemos, né, associar, lembrar também, né, que quando você realiza um trabalho há uma variação da energia, né? Então aqui, ó, eu posso fazer esse estudo. Aqui eu posso fazer essa relação. Olha só que legal, né? A gente sabe que trabalho, ó, é a potência vezes o tempo. Então, como eu sei que o trabalho está associado a uma variação da energia, então, ou seja, a energia corresponde à potência vezes o tempo. Não é à toa, né, que nós temos a energia consumida, por exemplo, em casa, que é nos cobrada pela concessionária, dada em quilowatt-hora. Então, vamos lembrar o seguinte, primeira coisa importante, a energia é sempre dada em joule, certo? A energia é sempre dada em joule. Mas, Krause, então por que a energia é sempre dada em joule e a Coelba nos cobra em quilowatt-hora? Então, repara o seguinte, energia potência vezes tempo. A energia deveria ser dada em joules. Aliás, ela é dada em joules no sistema internacional, mas não nos é cobrada em joules, é nos cobrada em quilowatt-hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que a potência é dada em hora, em watts, e que 1 kW corresponde a 1000 watts. Pronto, 1 kW corresponde a 1000 watts. Quando eu quero calcular a energia, o que eu tenho? Energia potência vezes tempo. Então lembre de transformar a sua potência para quilowatts.
E o tempo que você utiliza seu equipamento tem que ser dado em horas, então quilowatt-hora. E aí, só para você fazer uma recordação, tá? 1 kWh corresponde ao quê? A 1000 watts. E uma hora, vamos lembrar aqui, ó, tem 3.600 segundos, ó. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, quando eu quero fazer essa transformação, eu multiplico tudo. Então, 1 kWh corresponde ao quê? A 1000 watts vezes 3.600 segundos, ou seja, 3,6 vezes 10 na 6 joules. Então agora você percebe por que a conta não vem em joule, né? Porque senão daria um valor muito grande. Né? E você tem em média um consumo de 200 kWh, 300 kWh na sua casa. Se você multiplicar por 3,6 vezes 10 na 6, vai dar um número elevadíssimo. Então se utiliza a unidade medida kWh para consumo de energia. E o custo vai ser feito de que maneira? Como é que você faz para saber quanto você vai pagar? Você vai pegar o quilowatt-hora e vai multiplicar pelo preço do quilowatt-hora. Então, o quilowatt-hora que você consumiu na sua casa vezes o preço do quilowatt-hora cobrado pela concessionária. Então, por exemplo, se a concessionária te cobra 50 centavos por 1 quilowatt-hora e você consumiu 200 kWh no mês, então você vai pagar R$100, né, de consumo de energia elétrica. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é a nossa aula de hoje, né? Apresentando para você aqui as relações entre energia e potência, unidades de medida e as fórmulas associadas. Garantido para você, essa fórmula de potência com certeza vai cair na prova do Enem. Com certeza, porque sempre cai um chuveiro elétrico, um forno elétrico, alguma grandeza elétrica associada para você determinar a potência, você determinar a energia. Tá certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e um bom estudo para todos vocês. Valeu, pessoal!